irmãos em Cristo se avolumam as dificuldades e há um clamor fora e dentro de nós para que se estabeleça o equilíbrio, para que nós consigamos conquistar e sedimentar a paz. E de todos os rumores, e dentre tantos vagidos, e no meio deste clamor que falam em dores, a voz do Cristo se apresenta nítida. E nós precisamos utilizar de todos esses filtros que retiram as impurezas, não as impurezas da água límpida, lúcida. Porque, como já sabemos, esta água, por sua própria característica, não se tisna, mas nós conseguimos colocar os desalinhos ao longo dos evos. Então, esses filtros falam, antes de tudo, em buscarmos a origem, em buscarmos a fonte, porque é na fonte que a água brota límpida. É na fonte que nós a encontramos nítida e não nos permitamos achar que esta é uma proposta anacrônica, como se estivéssemos em um outro instante e que não mais comporta o nosso mergulho como nos dias idos a tentarmos encontrar o Cristo como os viandantes doutrora e dizermos que isto já faz parte do passado. Se bem nos lembrarmos, aqueles eram os dias que se evidenciava o gládio romano, o glamour das festas, o desalinho na sexualidade, as exclusões, os magotes dos feridos, dos excluídos, dos macerados, crianças na orfandade, mulheres discriminadas, idosos esquecidos, os conflitos dos poderosos. Não parece que estamos falando da atualidade? Não se apresentam tão parecidos dias? Então, isto não é um anacronismo. Em verdade, queridos irmãos, quando nós nos permitimos estudar, ler, mas não é estudar, ler a condição daquele que está do lado de fora, mas quando nós nos sentimos partes integrantes deste contexto. É como se nós identificássemos que algo vinha sendo preparado. Aliás, um dos grandes estudiosos, historiador, filósofo, Ernest Renan, no livro A História de Israel, ele diz que toda a trajetória do povo hebreu-judeu foi a preparação para recepcionarmos o Cristo. E se nós conseguimos olhar
com lucidez perseveremos. Porque em Jesus tem a vivência da lei. Jesus, nas palavras de Paulo, é o caráter de Deus. É o carimbo, é a missiva viva do Cristo. E em Jesus, toda a vivência. É claro que no Cristo nós temos a vivência das leis, a parte social, a parte que foi acrescida pelo momento. No Cristo não encontraremos. Eis porque Jesus asseverava com tanta profundidade no princípio. E ele se faz a proposta do princípio. Quando as vozes divinas, na glória do Senhor, se apresentam à sociedade, na comensalidade, na proposta familiar, sem a necessidade da liturgia, da cerimônia. E ele se faz presente. Se não vejamos nesta síntese, ou ao menos nesta tentativa, já que estamos neste período quaresmal, nos permitamos escutar aquele predito por Isaías, o pequeno ungido, o que viria antes do ungido, do escolhido. Aquele que organizaria as estradas, prepararia as veredas. Aquele que diz no Evangelho de João que ele viria depois de mim, porque já existia antes de mim. Olha como isso se torna lúcido para os dias de hoje. São esses filtros que vão retirar os equívocos interpretativos dos dias de outrora. Quando João clama, a voz que clama do deserto, endireitai-vos, arrependei-vos, arrependimento. Quantas informações contidas neste vocábulo, neste substantivo. É quando nós temos a coragem de olhar dentro de nós mesmos e vermos os nossos conceitos, porque através destes conceitos nós nos relacionamos. Então, identificando que os conceitos se encontram equivocados, como se encontram? A partir da referência do Cristo, termos então um novo comportamento. E quando a gente identifica que essa voz que clama dizia que viria aquele depois de mim, porque já existia antes de mim. A lucidez doutrinária espiritista, falando-nos não somente do processo reencarnatório, mas falando daquele que em nossas palavras é o governador espiritual do nosso orbe. Como desta mesma forma fica lúcida a mensagem cósmica de João, que no princípio era o Verbo, no princípio era a Palavra, e o Verbo se fez carne, o Cristo, e vivenciou, exemplificou, e esse seu trajeto foi de alegria. Por onde passou, semeou flores, cultivou amizades, trouxe brilho aos olhos dos desvalidos. Valorizou a criança, vinde Yasmins.
advogou às mulheres, muitas vezes, se não em sua totalidade, maculada pelo comportamento masculino. Evidenciou a capacidade de sentimento e de intelecto, convidando-as para partilhar do seu reino. O Verbo divino que vem nesta ode de amor, nesta poesia que parece falar às almas que se permite escutá-la, e nasce um desejo incontido de nos tornarmos melhores. E João diz, quando visualiza, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Se nós consociarmos esta assertiva com as informações que já somos detentores, com toda a trajetória daquele que se ofereceria para nos libertar dos vínculos dos vícios íntimos, o Goel, como nós retratamos na palestra passada. Eis aquele que criará o contato contínuo, que derramará a luz que se encontrava contida no debir, no Santo dos Santos, por toda a face da terra. Eis aquele que vai rasgar o véu. Então nos deixe pegar uma outra frase, uma outra expressão, um outro verso, contida nos evangelistas sinóticos. Pode ser Mateus, Marcos ou Lucas. Em Mateus está no capítulo 26, no verso 26. Faze isto em memória de mim, ou em minha memória. O que é que ele faz? Ele partilha o pão. Ele fragmenta o pão. Ah, queridos irmãos, quanta sabedoria neste partilhar. É festa de Páscoa. E a Páscoa é uma festa familiar. E o patriarca, ele pega o pão, a mesa pode estar farta. E quando nós falamos mesa, não falamos no móvel dos nossos dias, porque não era prática. Mas onde o alimento é disposto. Então este ambiente pode estar farto, mas ele em simbologia pegava o pão. E a festa de Páscoa é uma festa em família. E o que é interessante, meus queridos irmãos, é que o pão, ele roga as bênçãos e reparte, faz parte da festividade do Shabá, do dia de folga, comumente chamamos de sábado. E naquele dia o pai, quando partilhava o pão para os filhos, não dividia em partes iguais. Ele dividia diretamente proporcional ao empenho do filho na manutenção familiar, mostrando a justiça. Aquele que mais trabalha recebe um pouco mais. No dito popular, os dedos das mãos não são iguais. Nós não podemos educar os filhos do mesmo modo, porque cada um sendo um espírito, cada um precisa de uma abordagem. E entre a assertiva de João,
eis o Cordeiro de Deus. E entre a citação dos evangelistas sinóticos, fazei isto em minha memória. Nós temos o Cristo conclamando a humanidade a partilhar o pão, a comensalidade. A revermos a nossa trajetória. Não uma trajetória de aparências, mas uma trajetória de trabalho íntimo, de melhoria e crescimento contínuo. Inúmeros queridos irmãos, são os ensinos a nós ofertados. E nós temos a oportunidade, com o conhecimento deste dia, nos banquetearmos. Porque a doutrina dos Espíritos é este convite lúcido a revermos o nosso comportamento. E mais do que nunca, nós precisamos voltar para a nossa essência, para saber o que realmente importa. No calendário das festividades judaicas, nós temos não bem uma festa, mas uma comemoração. Este talvez seja o dia mais importante para os judeus, porque na atualidade, nem todos os judeus, dos seus em torno 15 milhões para os dias de hoje, segue a crença judaica. Mas ainda assim é comum. No dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E o que é interessante é que após o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, as trombetas soam por 10 dias. E esse barulho do jofar. E ali começava o processo de sofrimento. Ali começava o processo de interiorização. Porque no dia do Yom Kippur, eles fariam então jejum para martirizar o espírito e pedir perdão para o ano novo que se inicia, porque o ano que passou erraram. Inúmeros foram os erros. E pediriam perdão ao Senhor pelo comportamento diante da lei, não diante do ato. O ato teriam que refazer com aquele que foi machucado. Mas é como se preparasse. Então, ao longo deste dia, jejuavam para crivar o corpo e desta forma martirizar a alma, para que ela se visse na fonte da água límpida dos ensinos de Deus, identificasse as nódoas e buscasse modificar o comportamento. Na tradição judaica, existem duas predisposições: o Yetzer Hatov e o Yetzer Hara. E esse Hatov é a nossa tendência de nos adequarmos, de seguirmos a lei. É a proposta do Espírito
A gente tem cuidado quando coloca isso para não pensar que estamos dentro de um pensamento helênico, na dualidade corpo e alma. Já que na visão oriental são dimensões do ser, não se dissociam. Já por sua vez, o Yetzer Hará é a nossa condição instintiva, é a condição animalizada, que tenta se sobrepor. Então, eles têm uma analogia no Talmud. É como se fosse o cavaleiro, a alma, o Yetzer Hatov e o cavalo, o instinto, o animal, Yetzer Hará. E não se deve permitir que o cavalo monte se sobreponha ao cavaleiro. E dentro da tradução, eu sei que tem alguns outros pensadores que discordam. Mas quando nós voltamos ao Levítico, este livro, que não é de fácil leitura, se encontra no Pentateuco, e que alguns estudiosos dizem, porque ele foi escrito como os demais muito tempo depois, que tem algumas figuras que foram inseridas dos inúmeros povos que se relacionaram com o povo hebreu. Mas ainda aí, nós vamos encontrar no Levítico, capítulo 16, a partir do verso 23, que no dia do perdão, deveria ser levado 2 bodes, 2 carneiros. O carneiro pleno, na verdade, os 2 deveriam ser levados e seria sorteado. Só que um seria ofertado ao Senhor. Seria feita a oferenda ao Senhor pelo sacerdote. E o outro seria tocado pelo sacerdote a receber os pecados de todos e seria levado ao deserto, Azazel. Que aí tem muitas informações, que este seria levado e abandonado no deserto. Não poderia ser sacrificado dentro do templo, porque ele levaria o pecado de todos. Como no mesmo evangelho de João é dito, é preferível que morra um homem só do que toda a comunidade. E mesmo com alguns pontos de vista diferentes de alguns estudiosos, não poderíamos ver o Cordeiro a levar todos os nossos pecados e sequer foi sacrificado no templo. Ele é retirado do templo, é retirado dos muros de Jerusalém e sacrificado. Mas o seu canto de glória reverbera nos corredores, e a alma que se predispuser a escutar perceberá o Cristo a convidar: vinde a mim. E eis que nós aqui nos encontramos. São 2000 anos de conhecimento. E o que nós temos feito? Porque agora, com a lucidez doutrinária espiritista, que não por acaso, se Cristo veio em um momento que as interpretações levadas ao templo, dentro de um cerimonial, fez com que os incautos, os inadvertidos, se deixassem ser conduzidos por cegos. E a missiva veio com letras tão reluzentes
que alguns se ofuscaram e não conseguiram ler, outros negaram, porque aquela luz mostrava e faria desvanecer as sombras. A doutrina dos espíritos veio depois a nos mostrar em um momento tão solene que o conhecimento se libertava das crendices, das superstições, mas não poderia levar à crença as vozes da imortalidade. O conhecimento não poderia apagar a luz viva que somos, a condição de espíritos imortais. E a doutrina dos espíritos vem tal qual veio Cristo, com a chama, mas clama pelo azeite primeiro, pelo azeite extra virgem, para que se acenda a chama. Então agora nós somos detentores da fé raciocinada. Nós já temos o discernimento e o conhecimento. Ao contrário de negar Deus, corrobora, ratifica. Agora sabemos quem somos, o porquê das nossas angústias, das nossas dores, o que representa o mergulho na carne. Esse curso de aperfeiçoamento, de resgate e de evolução, e não um voucher para que nós nos permitamos as ilusões. Então, queridos irmãos, de posse deste conhecimento, precisamos mais do que nunca vivenciarmos a profundidade do conhecimento que já somos detentores. A volta à origem, à simplicidade. E porque ao longo destes milênios foi célere a corrida materialona dos perdidos a insuflar os seus desalinhos e nós a agasalharmos. A doutrina nos faculta a caridade, que a luz e nos capacita a ver o próximo em nossa jornada. A caridade, para que nós, aqueles que nos permitimos sermos os mostruários do Cristo, na condição de trazermos os seus ensinos para a prática, de novo cuidarmos dos excluídos, levarmos a esperança aos desalentados, trazermos a paz nos ambientes de conflitos, nos mantermos estáveis diante da tempestade. Porque o próprio Cristo nos disse: não se acende uma candeia para se colocar embaixo de um molde, de um módio do alqueire. Se acende para colocar no velabro, na parte mais alta, e iluminar a todos que se encontram na casa. Ainda que não sejamos holofotes, ainda que não tenhamos o facho dos primeiros trabalhadores, mas nós poderemos oferecer a chama mínima nesses dias tão obtusos, de sombras tão espessas. A trazermos o Cristo de volta à sociedade, a trazermos o conceito de comensalidade, onde não somos melhores, somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai.
Queridos irmãos, nesses dias de influenciadores digitais, nesses dias em que tantos buscam ser líderes. Outro dia, saía em uma rede social e uma pessoa querida nos mostrava. Uma dessas pessoas que cultua o corpo e tem isso como a coisa mais importante a dizer. Vocês acham que é fácil ter um corpo como o meu? Eu precisei sair da minha zona de conforto. Eu preciso malhar. Eu suo para ter esse corpo. Eu me dedico. Nada de errado. Apenas como analogia, se nós, para cultivarmos o corpo e apresentá-lo dentro de expressões de beleza, precisamos suar, nos dedicar e até fazer renúncias, sabendo que o corpo é transitório, sabendo que o tempo vai desgastando. E para o espírito imortal, como nós adquiriremos este fulgor? Como nós conseguiremos este formato? Sem esforço, apenas de joelhos dobrados, ou em leituras contínuas, sem a dívida prática. Para que nós nos permitamos perceber. Voltemos aos evangelistas. Quando Lucas assevera que o Cristo vai passando e vê Levi, filho de Alfeu. Mateus, como ficaria mais conhecido? E ele diz: levanta-te e segue-me. E Levi levanta-se, deixando para trás as prioridades de ontem e tornando a condição espiritual a prioridade. Assim como os outros ele fez, que deixaram as redes das pescas materiais, ao menos em prioridade, porque a manutenção física é uma necessidade. Mas termos por prioridade o Espírito. E eis que então, no cântico espírita, sob as notas suaves e melodiosas do hino da caridade, e nós sabemos que só poderemos ofertar do que temos, será que temos nos levantado da nossa condição de comodidade, de conforto, de evidência, para sentirmos a dor, a angústia, a insensibilidade do outro e buscar meios para atenuar. Não temos nos permitido. Sim, queridos irmãos, quando a luz do Cristo oscula nossa alma e nós nos permitimos abrir as portas para que ela entre, nós passaremos os dias de angústia, tais quais os dias do toque do chofar, logo depois do primeiro dia de Ano Novo judaico, para o dia do perdão. Para que nós identifiquemos os erros que temos acolhido
como sendo verdades, e o que é mais lesivo, como se fossem ensinos do Cristo, não nos permitindo perceber que na grande maioria das vezes os nossos conceitos são contraproducentes ao Evangelho de Jesus. Importa sim, queridos irmãos, nós nos permitirmos pensar, e se hoje fôssemos convidados às esferas espirituais? Como nós nos apresentaríamos? O que temos de concreto em espírito? Para não baixarmos os olhos envergonhados diante da luz da imortalidade divina. Irmos a um culto, orarmos, amarmos os que nos amam, não só basta, porque Jesus nos disse: é necessário fazermos algo mais, porque Deus sempre assim faz. Chover sobre justos e injustos, justos e injustos. Então, nos diz o Cristo: se alguém te bate a face, ofertai a outra. Não perdoai somente uma vez, 27 vezes. Perdoai indistintamente. Pagai o mal com o bem. O que há em nós que lembre o Cristo? O que nós transformamos a Páscoa? Como esta ceia? Quais são os dias que nos permitimos o mergulho íntimo para organizar o espírito, retirando todo o entulho, todo o lixo? E nos preenchermos da claridade do Evangelho. Se a trajetória do povo hebreu, judeu, foi o arado retirando os calhaus, as pedras, para que o que representa a doutrina espírita para nós. E o que nós temos feito para que sejamos vistos como os trabalhadores da última hora, daquele que faz os vínculos, daquele que faz o vínculo com os primeiros, que faz com que o cheiro se impregne. Eis que a vossa porta bato, nos diz Jesus. E se abres, eu me adentro. E quem sois, ó Cristo, que eu não percebo? Em que instantes me visita, que eu não vejo? Eu sou o chefe exigente, que não percebe os teus esforços. E peço que ainda assim ores e me entendas. Eu sou aquele que cobra um comportamento mais suave, apesar de eu mesmo não lhe poupar de ataques. Eu sou a criança mal educada, que lhe atalha e com as mãos sujas pega nas tuas vestes, pedindo uma esmola, um troco.
Eu sou um bêbado que não tive coragem de enfrentar a vida, nem receber um auxílio dos meus irmãos na carne e fiz uma fuga. E agora trôpego de roupas sujas, tento despertar um sentimento que alivie a minha dificuldade, ainda que nas minhas palavras se encontre um mau hálito. Eu sou o parente que te testa, a mãe que te abandona, o filho que te é ingrato. Eu sou a voz dos necessitados, a voz dos excluídos, a voz dos mais fracos, clamando para que tu despertes em ti a vivência dos ensinos que exemplifiquei. O solo pede arado, a planta pede água, a doença clama o remédio, o impaciente pede tolerância, o insubmisso clama pelo exemplo. E a felicidade estampada no comportamento e nas faces daqueles que acreditam no alto se encontra tão escassa. Até mesmo os religiosos confusos tentam seguir os modelos transitórios, não percebendo que atestam as próprias falhas. O Cristo prossegue, e sob as luzes do Espiritismo mais lúcido, e sobre a fé raciocinada ainda mais claro, compete que façamos a nossa parte. É-nos chegado o momento. O dia é agora, o momento é este. Nos permitamos o banho, o luarizar do Espírito. Sentiremos a angústia pela distância do modelo que é Jesus. Mas perceberemos a oportunidade, porque ainda agora a seara é gigante e pouco são ceareiros. Irmãos queridos, irmãos amados, não desperdicemos a oportunidade da carne. Se em cada instante há um destaque para os ensinos do alto, este momento não é diferente. Reflitamos a quem servimos. Quem predomina em nós? O cavaleiro ou o cavalo? A quem nós servimos? A Jesus ou a César? Não há anacronismo. Tal qual ontem, tal qual hoje. O solo pede os divinos lavradores. Mas não nos esqueçamos da assertiva de Paulo, daquele que quando foi tocado e percebeu, não titubeou. E ainda açoitado, machucado, asseverava: o agricultor é o primeiro a sorver os frutos. Como tudo se torna lúcido.
aquele que apregou a paz, ainda que no mundo tenha conflitos, ele vive em paz. Aquele que apregou a esperança, ainda que o mundo esteja desalentado, ele mantém o contato, porque a esperança é a antecipação da conquista. Aquele que apregou o amor, jamais será paralisado, porque o amor, nas palavras de Paulo, tudo pode, tudo espera, tudo concede. E ainda que se interrompa a jornada física, o amor interno prossegue, porque sendo conquista da imortalidade, não se encontra lastreado na carne, mas no espírito. O agricultor é o primeiro a sorver dos frutos, porque onde estiver o teu tesouro, lá estará a tua alma. Reflexione. São dias de escolhas, mas antes de tomá-las, mergulhai-vos dentro de ti mesmo, e ainda que se angustie, serena-te. É apenas o processo do caos para que cheguemos ao cosmos. No mais, prossegue a voz do Cristo. Vinde a mim e não tem mais, sou eu. Sou o divino pastor e não deixarei nenhuma das ovelhas a mim confiadas, que diante do Pai se percam. Que a divina claridade do Mestre tome conta de nós. Vamos agora ao nosso passe. Eis, queridos irmãos, nas palavras de Joana de Ângelis, o passe é uma transfusão de amor. Mais do que técnica, dispersiva, concentrada. É a expressão do sentimento mais nítido, mais lúcido, a partir dos ensinos do Cristo. Rogamos aos médiuns, aos que amam, aos que nesse instante se incomodam com o sofrimento dos outros. Nos permitamos então a doação a Jesus, para que Ele levede essas nossas emanações e sopre-as, para que elas cheguem aos enfermos à condição de fármacos. Senhor Jesus, permitais, pois, que a vossa luz visite a todos, sendo em cada um a própria necessidade. Ao perdido Cristo, que essa luz seja um guia. Aos que se encontram em sombras, que esta luz faça fenecer
luarizando para o faminto, que essa luz seja o pão, tocada às almas outras, para que reparta. A Cristo, querido irmão amado, nos permitamos iniciar a conquista do Teu reino em nós, para que esse amanhã já seja realidade hoje para aqueles que assim buscam. Que Tua divina paz minimize as dores, lenifique as ulcerações e que tenhamos a certeza que permaneces conosco, hoje e sempre. Que assim seja.